Meus amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Aqui no Maracanã, olha, a coisa tá feia. O Flamengo até venceu 1-0 em cima do Amazonas, mas o torcedor saiu revoltado, venceu apenas por 1-0, vitória simples em uma equipe da Série B, um futebol modorrento e burocrático. Antes de falar dessa partida, eu preciso dar dois lembretes para você. Já está disponível o Clube de Membros do Covil Rubro Negro. A partir de R$ 2,99 você já apoia o trabalho aqui do Covil, tem acesso a vídeos exclusivos e também um mundo de vantagens. São 3 níveis, começando em R$ 2,99 por mês. O preço de um cafezinho, de um refrigerante, não vai fazer falta para você. Considere aí se assinar ou seja membro do Covil. E outro, o segundo recado, Landim, Zico não vai passar não. Gabigol não vai passar, Bruno Henrique não vai passar, Diego Alves não vai passar. Quem vai passar é você. Daqui a 7 meses ninguém vai lembrar que você foi presidente do Flamengo. Infelizmente, vai ser a segunda comemoração de Réveillon do Rubro Negro. Se livrar de Landim e Braz, eu obviamente estou me referindo à entrevista que ele deu para o Globo Esporte antes da derrota para o Botafogo e foi publicada na última segunda-feira, onde ele disse a frase que Zico vai passar. Não tem explicação para o presidente do Flamengo, em fim de mandato, dizer uma insanidade dessa. Mas vamos lá, vamos falar dessa pelada, e hoje foi pelada mesmo, né? O Flamengo muito burocrático, 5 mudanças aí feitas pelo Tite, algumas por conta de lesão, outras por conta de experiências. Então vamos passar o time titular aí do Adenor. Matheus Cunha hoje entrou na vaga do Rossi, foi o que mais me surpreendeu. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha. Alan, Gerson, lembrando que o Pulgar se machucou, né, no jogo contra o Botafogo. Então Alan, Gerson e De La Cruz formaram o meio campo com o Lohan pelo lado direito, Bruno Henrique pelo lado esquerdo e o Pedro. O time do Amazonas, ele joga muito compactado. Em alguns momentos eles estavam em 2 linhas de 4, né, e mais 2 jogadores à frente, todo mundo muito compactado, na intermediária de defesa, e eles atacam também todo mundo junto. Então é muito difícil furar as linhas de defesa do Amazonas com as 2 jogadinhas que o Flamengo tem. Ir na linha de fundo, cruzar ali para mais ou menos a marca do pênalti, né, jogada de videogame que eu descrevi aqui, né, no vídeo da derrota no Clássico contra o Botafogo, e o cruzamento dentro da área. Essas 2 jogadinhas que o Tite faz contra todo mundo estão muito manjadas. E o time da Série B, treinado pelo Adilson Batista, que fez o seu 3º jogo comandando o Amazonas. O Amazonas tem menos de 5 anos de história, está fazendo a sua primeira Copa do Brasil, tem um investimento interessante, tem uns refugos, William Barbel, Sassá, Jô, Cauã Barros, né, jogadores que estavam no futebol carioca alguns anos atrás, né, que passaram aí por equipes de relevância no cenário nacional. O Ibson, inclusive, né, que jogou no Flamengo ali pelos anos 2000, é parte da comissão técnica do Amazonas, clube da Série B do Campeonato Brasileiro, e eles são bem treinados, né? O Adilson Batista deu um padrão de jogo para essa equipe com apenas 2 semanas de trabalho, e é difícil passar pelas linhas, isso é fato. Mas é um time que está mal na Série B e que não tem uma jogada. O Flamengo com 20 minutos deu sorte, né, de uma jogada pela esquerda, cruzamento, e aí o Pedro, na única chance que teve no jogo, foi lá, cabeceou, botou para dentro do gol. Parecia que seria um jogo fácil a partir daí, mas o Amazonas, em vez de se lançar todo ao ataque, não, ele recuou, estava satisfeito com um 1-0, que acabou levando, né, esse 1-0 para os seus domínios. A decisão vai ser no dia 22 de maio, lá em Manaus, ingressos salgadíssimos, né? Tem ingresso de R$ 1.500 para esse jogo da volta. E o Flamengo não jogou absolutamente nada. A partir dos 20 minutos, perdeu completamente a combatividade, futebol muito burocrático, muito toquinho para um lado, toquinho para o outro. Alan e Gerson devem ter feito uns 80 passes no jogo, um para o outro, irritantemente, já no primeiro tempo. E nada de ataque, nenhuma efetividade. E aí no segundo tempo, a torcida muito feliz pelo retorno do Gabigol, né, que foi liberado para atuar, conseguiu um efeito suspensivo lá no Tribunal Arbitral do Esporte. A suspensão dele ainda não está anulada definitivamente, mas pelo menos até o julgamento ele está livre para atuar. E condições físicas ele tinha para 30 minutos e foi isso que o Tite fez. Aos 15 minutos chamou o Gabigol para entrar, e aí todo mundo esperava que ele tirasse o Lohan para entrar pelo lado direito, ou que tirasse o Pedro para que ele jogasse como centroavante. O Tite não fez nada disso, tirou o De La Cruz, ou seja, ele tira o único jogador que estava ali
pronto para fazer a criação de jogadas e coloca o Gabigol. Virou o Gabigol, beleza, ele jogaria como um 10 clássico, ele usa a camisa 10, beleza, ele sabe fazer isso. Mas não era o caso para hoje. 30 minutos o Gabigol entrou para poder fazer gol, para dar alegria para a torcida, para chamar o jogo para cima. Tite perdeu completamente o meio de campo, aí depois ele bota Luiz Araújo, bota Matheus Gonçalves, bota Igor Jesus, vai fazendo ali alterações. O time se transformou em um 4-2-4 que voltou a não produzir absolutamente nada. Um marasmo de oportunidades, roda para lá, roda para cá. Chegou 35 do segundo tempo, a torcida começou a ficar impaciente, vai a tudo quanto era jogadinha para trás, e terminou assim, terminou com Tite vaiado, com Landim vaiado, todo mundo xingado e o torcedor, apesar da vitória, vai voltar muito revoltado para casa. Agora, a gente tem 2 jogos fora de casa na sequência, o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro no sábado, 6h30 da noite, e depois, meus amigos, Palestino no Chile, né? Contra o Palestino não vai poder jogar dessa forma burocrática, vai ser obrigado a vencer Palestino, que ganhou do Milionários. Precisa ficar registrado isso aqui. Se jogar essa bolinha contra a equipe chilena, que é a mais fraca do grupo, vai levar um passeio, vai levar um vareio e o trabalho do Tite vai ficar muito comprometido. E aí, meu amigo, não vai ter desculpa de ciência, não vai ter desculpa de altitude, não vai ter desculpa absolutamente nenhuma. O futebol que o Flamengo joga hoje é burocrático, é modorrento, é sonolento, é revoltante. O melhor ataque da América do Sul não tem um padrão de jogo, não tem um tipo de jogo mais efetivo, não tem combatividade, não tem absolutamente nada. Se fosse no judô, o Flamengo já tinha tomado vários Shidos ali por falta de combatividade. Não ataca, se defende mal. E olha, com jogadores com fase descendente da sua carreira, caso do Sassá, caso do Jô, Fabrício Bruno hoje levou a pavoro. Vai sonhar com o Sassá, aquele do Botafogo, né? Corpudo, grande, jogador muito musculoso e que é muito pesado. Hoje deu um baile em cima do Fabrício Bruno e o Léo Pereira também não foi aquele que a gente esperava. Então, realmente uma partida para esquecer. O torcedor rubro-negro vai querer que o jogo do Bragantino chegue logo e que outro Flamengo, com outro tipo de jogo, se apresente, porque da forma com que está, não só não vai ganhar nada esse ano, nada de relevante, como vai passar vergonha em grande parte das competições. Grande abraço a todos, bom meio de semana e até a próxima.